Minha rapaziada, o caminho já está mais aberto a partir das oitavas de final da Copa do Brasil. Os confrontos ainda não estão definidos, mas as equipes que podem se enfrentar, sim. E, de fato, o caminho ele ficou um pouco, eu diria, mais tranquilo. Porque a grande equipe, o grande bicho-papão do futebol brasileiro, caiu ontem à noite. Nesse vídeo a gente fala sobre todos os classificados, quem eles eliminaram para chegarem às oitavas de final da Copa do Brasil e a nossa expectativa em relação ao Internacional. Tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes eu já peço para tu deixar o teu like nesse vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada dos conteúdos por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. O link tá aqui no primeiro comentário fixado deste conteúdo, tá certo? Bom, gente, ontem tivemos as últimas definições dos classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Todos esses times estarão em um pote único e podem ser adversários do Inter nas oitavas de final da competição. Lembrando, o Internacional se classificou passando pelo Atlético de Minas Gerais, o Inter entrou na quinta fase da Copa do Brasil, a Copa do Brasil que agora ganhou mais times e mais fases na competição. Antes, o Inter estava acostumado a entrar ali na terceira fase da Copa do Brasil, tinha uma época que os clubes da Libertadores entravam só a partir das oitavas de final, agora mudou. Entram um pouco antes, mas não mais na terceira, agora na quinta fase da competição, que até a quinta fase é como se fosse a terceira da Copa do Brasil anterior, tá? O Inter venceu os 2 jogos, ganhou na ida do Atlético, o mando era do Atlético, mas o jogo foi no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. O Inter bateu o adversário por 2-1. Na volta, no Beira-Rio, na última terça-feira, ganhou por 3-2 e garantiu a sua vaga nas oitavas, tá? Na terça-feira, além do Inter, tá? Cruzeiro e Fluminense também confirmaram as suas classificações às oitavas de final. Na quarta-feira, Santos, Remo, Vasco, Palmeiras, Atlético Mineiro, Mirassol, Juventude passaram de fase. E na quinta, Chapecoense, Grêmio, Atlético Paranaense, Fortaleza, Corinthians e Vitória, a grande surpresa, avançaram para as oitavas de final da competição, tá? Os clubes da Série A que caíram nessa última quinta fase foram Bahia, Botafogo, Curitiba, Bragantino, Flamengo e São Paulo, tá? E os clubes da Série B que passaram, Juventude e Fortaleza, que estão na Série B e avançaram às oitavas de final da Copa do Brasil, tá? Pra gente ter uma noção do panorama. O Atlético Mineiro passou, o Atlético Mineiro eliminando o Ceará nos pênaltis, o Atlético Paranaense passou eliminando o Atlético Goianiense, a Chapecoense eliminou o Botafogo e avançou às oitavas, o Corinthians eliminou o Barra de Santa Catarina e foi para as oitavas também, o Cruzeiro chegou nas oitavas eliminando o Goiás, o Fluminense eliminando o Operário do Paraná, né, de Ponta Grossa, Fortaleza eliminando o CRB, o Grêmio eliminando o Confiança do Sergipe, o Inter eliminando o Atlético de Minas Gerais, o Juventude eliminando o São Paulo, grande jogo, grande virada, o Mirassol eliminando o Bragantino, o Palmeiras a Jacuipense, o Remo eliminou o Bahia, o Santos eliminou o Curitiba fora de casa, o Vasco eliminou o Paysandu e ontem a grande surpresa, o Vitória eliminando o todo-poderoso Flamengo, aplicando 2-0 e avançando às oitavas de final da Copa do Brasil. Pra ser bem sincero, gente, a partir do momento que tu tira aí dessa briga o Flamengo, tu dá uma boa melhorada, é o grande bicho-papão ao lado do Palmeiras. O Palmeiras avançou, é verdade, mas o grande bicho-papão do futebol brasileiro dos últimos tempos é esse Flamengo. Independente de trocas de treinador, que todo ano o Flamengo passa por essas turbulências, enfim, é um clube de massa, o torcedor cobra bastante, mas ainda assim é o Flamengo que tem a maior folha, o melhor elenco e o melhor time do futebol brasileiro hoje, tá? Então, a queda do Flamengo ela é muito boa para quem tá nas oitavas de final da Copa do Brasil, inclusive pro Inter. A gente não pode ignorar isso. Significa que tá fácil? Não. Mas um pouco mais por perder esse bicho-papão. Que se o Inter quer ser campeão da Copa do Brasil ou competir para chegar numa final, em algum momento, muito possivelmente, pegaria o Flamengo. Ou na sua trajetória até a final, ou numa eventual final. Repito aqui, vai ser um pote único que todos esses times vão se enfrentar. Tá? Um pote único na Copa do Brasil e todos esses times vão se enfrentar, podem se enfrentar ali
nas oitavas de final. Lembrando, as oitavas de final, 2 de agosto a ida e 8 de agosto a volta, ou seja, depois da Copa do Mundo. As quartas, 26 de agosto a ida e 2 de setembro a volta. Semifinal, 1º de novembro a ida, 13 de novembro a volta. E a final vai ser no dia 6 de dezembro em jogo único. Lembrando, né, quando eu digo 2 de agosto a ida, é na semana do dia 2 de agosto. Pode acabar 2 de agosto sendo numa quarta, vai jogar na quinta, dia 3. Tá? Mas é na semana do 2 de agosto e 8 de agosto a volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Então o Inter pode pegar Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Chape, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, Vasco, Vitória, os possíveis adversários. Vamos lá. O Inter, vou pegar, gente, pelo amor de Deus, tá? Eu não estou dizendo que o Inter é o melhor time do mundo, vocês sabem que eu não penso isso. Quem que eu acho que o Inter é melhor, tá? Por mais que o Vitória tenha eliminado o Flamengo, eu acho que o Inter é mais time que o Vitória. Eu acho que o Inter está em condição de igualdade com o Vasco. Eu acho que o Inter é levemente melhor do que o Santos. Tá? Acho que esse time do Santos é mais fraco até do que o do Inter. Remo, o Inter é melhor. Palmeiras é muito melhor do que o Inter. Mirassol, por mais que tenha vencido o Inter, em tese o Inter é melhor que o Mirassol. Não estou dizendo que não possa haver surpresa. Juventude, em tese o Inter é melhor. Grêmio, eu acho que está numa condição de igualdade com o Inter. Fortaleza, eu acho que o Inter é melhor. Fluminense, por mais que o Inter tenha vencido, o Fluminense é um time melhor do que o do Inter. Cruzeiro é melhor do que o Inter. Corinthians é melhor do que o Inter, por mais que o Inter tenha vencido lá. Chapecoense, o Inter é melhor. Atlético Mineiro, eu acho que é um pouco melhor, mas não tá tão distante. E o Atlético Paranaense, eu acho que tá ali uma prateleira abaixo ou na mesma prateleira que o Inter. Pegando elenco e time, não o que está fazendo no momento, tá? Só em tese. Então, assim, eu acho que o Inter pode competir sim. Se melhorar, e tem que melhorar muito, evidentemente, mas pode competir. Eu acho que tem condições de competir. E ontem o Vitória deu uma aula para todo o Brasil que, mesmo sendo muito pior do que o Flamengo, conseguiu competir. Conseguiu competir de fato. E vale muito dinheiro, né, gente? Vale muito dinheiro. Chegar nas oitavas deu 3 milhões. Chegar nas quartas dará 4 milhões. Semifinal 9. Vice-campeão 34 milhões de reais. Campeão 78 milhões de reais. Então é uma competição que paga muito. E o Inter tem que também valorizar muito ela, por mais que tenha que valorizar a sua briga de não sofrer no Brasileirão como sofreu ano passado, mas é um caminho da Copa do Brasil em que o Inter pode pegar qualquer um desses times, também vai depender muito do chaveamento, que é muito importante para saber se o caminho de fato do chaveamento vai se mostrar fácil, mas o Inter tem que competir nessa Copa do Brasil. Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado por aqui, tá bem? Grande beijo, um abraço e até a próxima.